performance do preço da Ethereum tem sido uma questão polêmica no mercado cripto. Ter Ether em carteira está se tornando um grande problema para alguns investidores, mas poucas pessoas têm coragem de dar a sua real opinião sobre o assunto. O token caiu 47% em relação ao Bitcoin nos últimos 2 anos e, para piorar, Solana está performando como um verdadeiro Ethereum killer, fazendo muitas pessoas se perguntarem: Ethereum morreu? No vídeo de hoje eu vou comparar a performance de Ethereum com Solana, mostrar quais motivos estão fazendo o Ether não andar e apresentar a minha opinião sobre a segunda maior criptomoeda do mercado. Mas, antes de mais nada, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ativa o sininho para você sempre receber uma notificação quando eu estiver trazendo conteúdos brabos como esse. Todas as terças tem vídeo, todas as sextas tem vídeo, todas as segundas-feiras tem live, certo? Então, chega de lenga-lenga, bora pro que interessa, bora pro conteúdo de hoje e vamos meter marcha nesse assunto que está dando o que falar. Começando então fazendo uma comparação entre Ethereum versus Solana, aqui nós podemos ver o preço tanto de Ether quanto de Solana nos últimos um ano. Ether performou 55% contra 551% de Solana, ou seja, Solana performou 10 vezes mais do que Ethereum quando falamos de preço. Se nós formos comparar o TVL, que é a quantidade de dinheiro que está travado em ambas as blockchains, nós podemos ver que Ethereum tem 10 vezes mais capital travado dentro dos seus protocolos do que Solana. Ethereum com 50 bi, Solana com 4,8 bi. O volume de transações de Ethereum fica na faixa aqui, ó, que nós podemos ver de 2, 3 bi diário, batendo até 7 bilhões de dólares já em um dia de transações. Coincidentemente, quando nós vimos esse grande sell-off aí que fez o Bitcoin cair abaixo dos 50 mil dólares. O volume de transação na Solana segue uma média zona de 1 bi e meio por dia, chegando perto dos 3,5 bilhões de dólares, certo? Quero trazer para vocês aqui nesse primeiro bloco métricas, porque eu acho que é muito importante nós analisarmos principalmente duas grandes blockchains partindo de métricas. Lembrando que os meus lobos do Alpha Crypto no módulo 3 tem uma aula inteira sobre as principais métricas, aonde encontrar de forma gratuita para eles poderem analisar. Lembrando também que tem toda uma tabela bonitinha para eles só preencher, tudo para facilitar a vida dos meus lobos. Agora nós vamos dar uma olhada nas taxas coletadas das blockchains Ethereum contra Solana. Ethereum nos últimos 180 dias faturou 1,39 bi e 400 milhões de dólares em taxas contra 300 milhões de dólares da Solana. E aqui, obviamente, as taxas de transações da Ethereum são anos-luz mais caro do que da Solana, certo? Apesar de agora estar bem barato, vou mostrar para vocês na sequência. E a Solana gera poucas taxas porque eles cobram muito barato e isso é muito positivo para vários casos de usos, como por exemplo micropagamentos e coisas que só são possíveis de fazer em Solana por conta das suas altas transações por segundo, o potencial de realizar várias transações por segundo e pelos seus baixos custos de transações, e isso com o design da arquitetura da blockchain da Solana, isso permite ela ter transações, muitas transações por segundo, e com os seus preços baixos você consegue ali casos de uso dentro de Solana que possivelmente, que não é possível em Ethereum, mas se torna inviável. Micropagamentos é um caso de uso muito forte que é melhor em Solana. Toda a parte de DePIN é melhor você usar Solana por conta das altas transações e por conta do baixo custo por essas transações. Redes sociais, por exemplo, que nós estamos vendo isso sendo desenvolvido, tem desenvolvimento na Ethereum, tem desenvolvimento na Solana, mas para custos de transações, para altas transações, Solana se encaixa melhor para isso também, certo? Então aqui nós estávamos falando sobre a
taxas coletadas, e aqui nós estamos falando sobre receita, quanto de lucro essas blockchains estão recebendo provenientes dessas taxas. Ethereum, basicamente, quase tudo do que tem, ó, aqui, ó, os caras de taxa coletaram 1,393 bi e de receita 1,34 bi. E Solana, a metade do que eles coletaram em taxas, eles tiveram basicamente a metade em receita, certo? Quero trazer esse dado para vocês aqui, que ó, como vocês podem observar, em julho a gente pôde ver a Solana ultrapassando Ethereum no número de volume, no volume de DEX, nas corretoras centralizadas. Então, quanto de dinheiro estava sendo transacionado ali, tanto em Solana quanto em Ethereum. Em julho, pela primeira vez, nós vimos Solana ultrapassar a Ethereum e fazendo com que a galera ficasse extremamente bullish. E vamos para a última parte de dados de Solana, de métricas entre Solana e Ethereum, que é a quantidade de usuários diários, Daily Active Users, é o termo em inglês que vocês provavelmente vão encontrar mais isso, DAU, D-A-U, Daily Active Users, enquanto nós temos 354 mil usuários diários na Ethereum, nós contamos com 980 mil usuários diários em Solana. Então, se a gente for olhar métricas de usuário, Solana ganhando de lavada, nós vimos pela primeira vez Solana ultrapassando o Ethereum no volume de transação index, volume de dinheiro transacionado. A Solana tem um volume menor de taxas, certo? Porém, tem uma receita maior, só que é normal ela ter um volume menor de taxas por conta do seu custo de transação. Nós estamos vendo aqui um volume não muito distante do que vem acontecendo em Ethereum, certo? Um volume de transações e, obviamente, em relação ao TVL, não podemos nem comparar o TVL, a quantidade de capital travado entre Ether e Solana, 10 vezes maior, só que quando nós vamos para a valorização do ativo, Solana valorizou 10 vezes mais do que Ethereum. Meu pitch, o que está acontecendo com o Ethereum? Por que nós não estamos vendo o preço dessa bichinha subir? O que está acontecendo que Solana está disparado na frente? Vamos dar uma olhada mais um pouco aqui. Performance no par Ether Bitcoin. Como eu falei para vocês no início do vídeo, o token caiu 47% em relação ao Bitcoin nos últimos 2 anos. Essa daqui eu acabei de tirar essa imagem. Nós estamos vendo aqui, ó, que chegou a bater 55% de desvalorização. E aqui eu quis traçar uma Fibonacci para vocês, para trazer que geralmente a gente forma esses fundos, certo? Olhando para ciclos anteriores, no par Ether Bitcoin, nessas regiões aqui de 0,618, 0,786. Outro ponto aqui que vocês vão olhar que tem uma flecha aqui apontando, vocês vão me perguntar, meu pitch, o que é isso? Se nós olharmos para ciclos anteriores, a gente geralmente sobe frente ao Bitcoin e vem e faz um fundo, certo? Esse primeiro fundo e depois a gente vê uma correção e a gente vem vendo essa depreciação, principalmente em ciclos de baixa, até que nós perdemos esse fundo aqui, ó, que vocês podem ver aqui, ó, na linha branca, e depois que a gente tem um fechamento mensal abaixo desse suporte, é que nós vemos uma recuperação no preço no par Ether Bitcoin. Em todos os outros ciclos foi isso que aconteceu. Vimos uma correção, formamos um suporte e aí depois a gente fica batendo até que rompe esse suporte, faz um fechamento mensal abaixo desse suporte e depois a gente vê uma recuperação, certo? Outro ponto da gente estar vendo não conseguir ver uma valorização do Ether frente ao Bitcoin, uma valorização no seu par em dólar também. Nós acabamos de ter um ETF de Ether. Isso é uma excelente notícia, um excelente
ponto para o preço do ativo no médio e longo prazo, certo? Isso vai trazer muito volume, isso vai trazer muito capital, muito dinheiro de capitalização de mercado para Ether, porém, a curto prazo, o que a gente vê é uma saída, é uma venda, uma pressão de venda grande, principalmente por conta da Grayscale, que tem a maior quantidade de supply de Ether, certo? E também tem a maior taxa, então é natural que nós vemos uma saída disso e uma migração para outros ETFs que têm uma taxa mais baixa, certo? E aqui eu trouxe para vocês, ó, dos 19, nós estamos com dos 19 dias de ETF que nós tivemos, dos 19, apenas 8 foram positivos. Só que aqui a gente pode ver, ó, uma pressão de venda muito forte no seu primeiro dia, ó, 484 milhões, 300 milhões, 350 milhões, 350 milhões, 210 milhões, 120 milhões, mas a gente pode ver, ó, que isso daqui está diminuindo, essa pressão de venda por parte da Grayscale, e isso é muito importante para a valorização de preço do ativo, certo? Se nós formos fazer um comparativo dos fluxos de volume de capital transacionado entre o ETF de Ether e o ETF de Bitcoin, desde o seu primeiro dia aqui, por mais que nós vimos grandes saídas do ETF de Bitcoin, a gente sempre teve um fluxo positivo nessa linha verde. Aqui no Ether nós estamos ainda com um fluxo negativo em seus ETFs. Só que, obviamente, a época que o ETF de Ether foi lançado foi uma época completamente diferente do ETF de Bitcoin. Primeiro, o ETF de Bitcoin, havia-se um hype muito grande em relação ao ETF e ao mesmo tempo que foi aprovados os documentos do 14B, já começou o S1 ser transacionado logo ali em janeiro, que se nós olharmos historicamente, é um período sazonal muito bom para os mercados. A gente estava acabando de se recuperar também de um mercado em baixa, certo? E tirando o fato também que o Bitcoin é um ativo muito maior do que o de Ether. Se a gente for comparar o período quando foi lançado o ETF de Ether, foi numa época que sazonalmente não é interessante para os fluxos do mercado. Estávamos vendo todo esse rolo que deu de carry trade do ien japonês, instabilidade geopolítica em relação a essas guerras aí entre Irã e Israel, entre Rússia e... Eu tava na live, eu sempre esqueço o nome do Ucrânia, do país que está em guerra com a Rússia. Então, entre Ucrânia e Rússia. Esses dias eu fiquei 1 minuto para poder lembrar o nome da Ucrânia na live, meus pitch. E eu tive que pedir ajuda para os universitários. Sempre me dá um branco no nome da Ucrânia. Mas, enfim, voltando aqui. Períodos completamente distintos, sazonalmente pior, com vários conflitos geopolíticos e com problemas, com instabilidade macroeconômica, certo? Dados vindo ruim, numa instabilidade se vamos ver corte ou não, vamos ter recessão ou não, o colapso do circuit breaker da bolsa japonesa, enfim, foram momentos completamente distintos. Aqui um outro ponto também que eu quero trazer para vocês, desde o lançamento do ETF do Bitcoin no dia 11 de janeiro, a gente viu uma queda de, aqui ó, 15, 16% do preço do Bitcoin. Já o Ether, nós vimos uma queda de 36% depois do lançamento do seu ETF. E isso vai muito de encontro com o que eu acabei de falar para vocês. Foram situações diferentes. ETF de Bitcoin, em uma época sazonalmente excelente, os fluxos entrando, aquele hype do ETF, coisa arada e dinheiro entrando, nós recuperando de uma baixa muito forte, certo? Com uma boa previsão, com vários catalisadores pela frente, tinha muitas possibilidades de corte no começo do ano também, que não aconteceu. Já o ETF de Ether, com todo o caos geopolítico, macroeconômico e enfim. Então, Ether teve um mergulho muito mais profundo. Um outro ponto que eu quero trazer para vocês, comparativo do ETF de Bitcoin com o ETF de Ether, é que depois do seu lançamento, nós tivemos uma queda muito mais rápida, ó, em dias no ETF de Ether do que no ETF de Bitcoin, certo?
Outro ponto que nós estamos enfrentando. Então, nós falamos da performance no par do Bitcoin, os fluxos de saída de ETF, certo? Outro ponto gigante que nós estamos encontrando dentro da Ethereum. Ponto ruim, fragmentação de liquidez. O que é isso, meus pitch? O modelo de adoção de escalabilidade que a Ethereum escolheu foi construir blockchains em cima da camada base da Ethereum para poder escalar, para poder conseguir ter mais transações, para poder baratear as suas transações. Você que está chegando agora, no ciclo passado já chegamos a pagar 200, 300, 400 dólares por uma transação na rede Ethereum. E isso daqui traz esse problema de fragmentação de liquidez. Por quê? Nós temos hoje 71 segunda camada, mais 20 terceiras camadas, que são camadas construídas sobre a segunda camada. Nós temos mais 82 camadas a serem construídas em cima da Ethereum e 12 que estão arquivados ainda. Ou seja, toda essa quantidade de capital que nós temos, ela vai se ramificando para essas 71 segunda camadas que nós temos hoje, fazendo com que na Arbitrum tenha 14 bi, na Base 6, na Optimus 5 bi, na Blast quase 2 bi, na Mental 1 bi e pouco, enfim. E isso divide a liquidez, isso divide o capital, divide a atenção. Isso não é bom para o projeto. O que muito que a galera fala, poxa, eu vou lá em Solana, eu tenho a liquidez concentrada, eu não preciso ficar usando ponte para mandar ativo da Arbitrum para Base, da Base para Optimus, como eu preciso fazer na Ethereum. Facilita essa usabilidade do usuário e o principal de tudo, que concentra essa liquidez. Para você fazer trocas em corretoras centralizadas, quanto mais liquidez você tem, melhor, mais barato você paga, certo? Enfim, esse é o grande problema da Ethereum. Esses são os problemas que a Ethereum vem enfrentando, certo, ao meu ver. Então, antes de nós irmos agora para o próximo bloco desse vídeo, para falarmos sobre os pontos bons de Ether, certo? Porque não tem só coisa ruim, entender o porquê tá caindo ou não. Vamos entender quais são os pontos positivos e o que pode empurrar Ether de agora para frente. Quero fazer um convite para você, certo? Eu tenho um grupo de WhatsApp 100% gratuito, no qual todos os dias pela manhã eu envio uma análise em áudio para você já começar teu dia aí com o que está acontecendo no mercado, sabendo o que está acontecendo, o que não está acontecendo, 100% gratuito, certo? O link está aqui na descrição para você entrar no grupo de análises do pitch de segunda a sexta, todas as manhãs, um áudio para você ficar por dentro de absolutamente tudo que está acontecendo no mercado. Fechou? Link na descrição e marcha. Então agora bora para os pontos bons de Ethereum. O que está para acontecer com Ether? Quais são os catalisadores que nós temos pela frente para poder impactar? E quais são as narrativas que estão empurrando o Ethereum? Primeiro de tudo, Ether tem uma inflação controlada. Quanto mais transações a gente faz em Ethereum, quanto mais a rede é usada, o mecanismo da rede é que torna o supply, a oferta, deflacionária. Então, se tem muito uso na rede, isso vai gerando queima de Ether, e a rede vai ficando inflacionária. Diferentemente de Solana, que tem um supply completamente inflacionário, um tokenomics completamente inflacionário. Com comparação de tokenomics, Ether é anos-luz melhor do que Solana. Hoje nós estamos com uma inflação aí de 0,1, certo? Bem baixa, mas se aí entra um uso muito forte na rede, isso daqui pode ficar até negativo, fazendo a rede ficar deflacionária. As taxas caíram consideravelmente desde março, como eu disse para vocês, ó, o Gwei, baixinho. Então, está muito barato você fazer transações na rede Ethereum, principalmente para quem farma airdrops. Agora é um momento muito bom para você dar volume por conta dessas baixas transações. Lembrando também que as transações estão baixas porque está com um baixo uso. Mas é muito bom você poder fazer transação na rede Ethereum a taxas muito baixas,
Segunda narrativa, o segundo ponto empurrando Ethereum, staking. Nós estamos com 28% de todo o supply travado em staking, certo? Para poder validar essas transações da rede, a galera recebendo uma recompensa. Essa daqui é uma narrativa que era muito quente, era muito forte, que as pessoas estavam contando muito. Ainda nós não vimos uma tração muito violenta, porém é uma forte narrativa que empurra a Ethereum, certo? Terceiro ponto, narrativa de Real World Assets, que é a narrativa mais quente do ano, certo? É a narrativa mais quente do ciclo, depois de meme coins. Ethereum é a blockchain escolhida para poder liquidar, para poder tokenizar títulos. Para a grande maioria das stablecoins estão acontecendo ali. É uma narrativa que tem uma previsão de 16 trilhões de dólares até 2030, 52% de todas as stablecoins e 73% de todos os tesouros americanos tokenizados estão acontecendo dentro da Ethereum, certo? É a blockchain escolhida pela BlackRock, é a blockchain escolhida por grande parte desses projetos de Real World Assets. Só para vocês terem uma ideia, a quantidade de Ether que a BlackRock tem sob custódia, tem sob gestão, é maior do que a Ethereum Foundation tem. Os caras alcançaram esse marco esses dias. A BlackRock tem 800 milhões de dólares em Ether contra 824 contra 800 milhões da Ethereum Foundation. Outro ponto que eu quero trazer para vocês, número de desenvolvedores. Isso é muito importante nós olharmos dentro de uma rede. Na Ethereum só cresce, certo? É um número que só cresce. As mentes mais brilhantes do ecossistema de cripto, de desenvolvimento de cripto, estão dentro da blockchain da Ethereum. Um outro ponto que eu queria trazer para vocês é os roadmaps e as atualizações da rede Ethereum sempre foi algo que impactou muito. O Demerge, por exemplo, que foi a mudança de consenso de Proof of Work para Proof of Staking, foi um catalisador muito grande. A IP 1559 também, quando começou a queimar as taxas e adicionar esse mecanismo de queima para tornar o supply deflacionário, foi algo muito importante também, mas a gente não viu grande impacto nos preços, devido também ao time que isso daí foi, que isso aconteceu. E nós temos agora uma grande atualização para acontecer, certo? Estão falando para que isso daí é para acontecer no final desse ano, começo do ano que vem, que é a atualização Pectra, que está trazendo várias coisas interessantes de atualização para a rede. E eu trouxe para vocês aqui as principais do que está para acontecer. Primeiro, nós vamos ver uma pré-compilação. Isso aqui já um monte de nome técnicos, tá, meus pitch? Não se prendam a isso, mas eu quero trazer para vocês o que isso daqui vai impactar, certo? Você vai conseguir, nessa atualização nova na Pectra, vai conseguir fazer assinaturas mais curtas com custos de gás mais baixos, ou seja, vai pagar menos pelas taxas, você vai conseguir agrupar todas as transações em um grupo e aprovar todos de uma vez, porque hoje se você, por exemplo, for querer trocar um token na Uniswap, você precisa aprovar token a token, pagar uma taxa por isso, e isso custa caro, e isso também fica acrescentando etapas. Isso é ruim, tem uma experiência do usuário ruim, e essa atualização BLS vem para poder melhorar isso daí, tá? Então, é também usada na camada de consenso para agregar assinaturas dos validadores. Isso pode ser útil para provar essas coisas na camada de execução, certo? Então, você vai conseguir, resumindo, você vai conseguir assinar um bloco de várias transações, trazendo custos mais baixos e mais agilidade também, mais facilidade para o usuário. Outro benefício dessa nova atualização, taxas de gás ainda mais baixas, transações mais baratas com esse Peer 10 aqui, que eles vão fragmentar ainda mais os blobs, mais a disponibilidade de dados, e você vai conseguir uma redução aqui nas taxas.
Outra grande atualização para mim, essa daqui é a mais legal, certo? Nesse momento, as carteiras não podem enviar transação em lote, várias transações de uma vez, patrocinar transações de outras carteiras, ou seja, pagar por outras transações. Eu vou enviar um Ether para você, mas você pode pagar essa transação ou eu posso pagar, certo? Enfim, o que isso daqui vai permitir? Que projetos e protocolos comecem a custear as transações do seu usuário, para poder trazer uma aquisição de usuário, para poder reter o usuário, coisa que hoje não é permitido. Então, por exemplo, vamos partir do princípio que eu vou lá usar o Uniswap e toda vez que eu fizer uma troca de Ether por USDC, a Uniswap custeia essa transação. E aqui é por conta do modelo que as carteiras da Ethereum são construídas, o design delas, isso é coisa mais técnica, mas basicamente é como se a sua carteira agisse como um contrato inteligente, como se tivesse algumas das funções dos contratos inteligentes. E aí, por exemplo, imagina você configurar um bot de negociação, de trading, na sua conta e dar acesso a ele apenas a determinados protocolos, ou fazer uma aprovação de um swap, de uma troca, tudo na mesma transação, trazendo eficiência de custos, certo? E a quarta atualização interessante que eu achei é que eles vão aumentar o limite de 32 Ethers para formar um validador de staking para 2.048 Ethers por validador. Ou seja, os caras não vão precisar construir inúmeros validadores, porque são 32 Ethers por validadores. Então eles vão conseguir concentrar mais, isso vai trazer uma eficiência para o validador, que há muitas empresas grandes de validadores que administram vários e vários validadores de 32 Ether. Não faz sentido algum forçá-los a dividir seu staking em pequenos pedaços. Isso não torna o Ethereum mais seguro e prejudica a rede. Então eles estão fazendo essa alteração de 32 para 2.048 Ethers por validador, que significa que eles podem consolidar em menos validadores, reduzindo a carga. E validadores menores também ganham. Eles agora podem fazer composição e apostar em incrementos mais flexíveis. 32 Ether, 40 Ether e 62 Ether. Ou seja, isso daqui trazendo uma melhora para os validadores, certo? Então essas são as principais melhorias que está por vir aqui para a rede, que pode impactar aí no médio prazo. E agora vamos para os finalmente, vamos olhar as estimativas de preço que tem no mercado e eu vou dar a minha estimativa de preço, o que eu acho, o que eu espero para o Ether da massa. A VanEck fez uma estimativa até 2030 de um cenário base que o Ether estará em quase 12 mil dólares, em um cenário pessimista 343 dólares, e um cenário bullish de 51 mil dólares. Eu, sinceramente, acho isso daqui tudo uns achismos, umas viagens gigantes, certo? Ao meu ver, nesse ciclo, agora, nessa segunda onda que nós estamos entrando, eu espero o Ether algo entre 10, 12 mil dólares, certo? VanEck fazendo uma previsão de um cenário base em 2030 a 12 mil dólares e otimista 51 mil dólares. Não que eu não acredite que não vamos atingir 52 mil dólares algum dia, sim, mas isso é muito esticado. Porém, nós não conseguimos prever o futuro. Mas a minha opinião para esse ciclo é que nós batemos 10 a 12 mil dólares por unidade de Ether. Então, meus pitch, para o vídeo de hoje era isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, considere deixar um likezão aí no canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho para sempre ser notificado quando eu estiver trazendo conteúdos aqui brabos como esse, todas as terças, todas as sextas vídeo, todas as segunda-feira live, certo? Um abraço, fiquem com Deus. Tudo que é feito nesse canal é para honra e glória do brabo que tá lá em cima, que se chama Jesus Cristo. Fui, até sexta-feira.